9 ao verso 15. Em Romanos capítulo 4, verso 9 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quanto incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiros do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Oremos. Pai amado, Pai santo, graças te damos, Senhor, por esta noite. Graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante da tua santa palavra, louvar-te, engrandecer. Que eu possa derramar do teu Espírito sobre nós nesta noite, abrir nossa mente para as Escrituras, Pai. Nos mostrar um único caminho, nos mostrar, ó Pai, os passos que deu Abraão sobre a fé, como o Senhor o justificou, como ele alcançou ou como ele foi alcançado pela tua graça. Ajuda-nos nesta noite, ó Pai, a aprender com o Pai Abraão. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Vamos recapitular aqui o que a gente viu na última pregação. Após, Paulo ter mostrado a pecaminosidade de todos os homens e o único meio de salvação que a gente viu, sempre repetindo novamente, Paulo ele apresentou a pecaminosidade dos homens, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, 20. A partir do verso 21, ele mostrou para nós o único meio de salvação, que foi mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, a gente viu que mediante as Escrituras, Paulo foi demonstrando exemplos ali de justificação pela fé no Antigo Testamento. Ele usou o exemplo de Abraão, vocês lembram? Usou o exemplo de Abraão e de Davi. Então, Abraão, ele creu em Deus, a gente viu, e isso foi imputado como justiça. Davi também creu em Deus e ele foi o que? Perdoado, E Deus ali não atribuiu os pecados que ele cometeu a ele, E a gente falou ali como se deu isso, porque foi até uma coisa chocante, porque a gente falou que Deus justifica o ímpio. E a gente falou ali que o primeiro passo é você ter convicção de pecado, depois correr para o caminho da cura. E esses pecados, conforme a gente crê, ela não é acreditado, não é colocado na nossa conta, mas foi jogado na conta de outra pessoa. E a gente falou um pouquinho mais de imputação. E como eu falei para vocês no estudo anterior, o capítulo 4 de Romanos vai falar muito sobre imputação. Se eu não me engano, tem 9 citações ali, eu não coloquei novamente para aqui, não sei se vocês anotaram no estudo anterior. 9 vezes Paulo vai falar sobre imputação, vai citar a palavra imputação, ou atribuir, ou levar em conta. E é isso que a gente vai continuar estudando hoje. Para falar desse texto que a gente acabou de ler, eu lembrei de um episódio de um desenho da Disney. Vocês já assistiram Rei Leão? Poxa, fica bem apagadinho aqui cada um. Já assistiram um filme Rei Leão? Já assistiram? Gostaram do desenho? Sim. Esse desenho tem muito instrutivo para nós. Quando Simba nasce ali, Pedra do Rei e tal, ele vai ter com seu pai, e seu pai vai mostrar o reino para ele, Ele até fala, tudo que o sol toca, um dia vai ser seu, é nosso reino.
né? E ali a gente vê Mufasa como aquele grande rei. E Simba, ele olha para o pai e se espelha nele, né? Ele quer ser como o pai é. Ele quer ser um rei como Mufasa é. Só que ali, a gente sabe que tem ali, ele tem suas dificuldades, fazem algumas artes ali que quase custa a vida dele e da melhor amiga dele. E o pai o salva, tudo, e ele vai dar um sermão em cima. E uma das coisas ali que eu achei bem interessante, que ele antes dele ouvir aquele sermão do pai, né, vamos dizer assim, ele pisa na pegada, ou na pegada do pai. E ele vê que a sua pata não é como a do seu pai. Que ele é um jovem ainda, né? Um jovem leão. E aquela coisa, quando a gente quer seguir os passos das pessoas, a gente sempre se espelha em pessoas, não se espelha. Eu me espelhei muito em meu pai, né? Em algumas coisas. Eu até coloquei aqui, até um desenho aqui, né? Uma fotinha aqui, de uma criança seguindo os passos do pai. Desde criança a gente busca exemplos para a gente caminhar, né? O ruim é que, às vezes, os exemplos que nós temos não são bons. Eles nos levam a uma vida fútil, que nem eu vou citar um versículo em Pedro aqui. Só que a gente vê, é aquela coisa, quando a gente olha, a gente quer seguir os passos dessas pessoas, andar por onde elas andaram, porque a gente quer ser como elas são. E o estudo de hoje a gente vai falar sobre isso. Pedro, ele fala assim, na questão dos pais, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, é aquela coisa, a gente espelha uma pessoa, busca, só que um pai terreno, né, vamos dizer assim, ele nos lega uma vida fútil. Meu pai me legou, entre aspas, uma vida fútil, e tipo assim, como ele bebia, eu passei a beber como ele, que eu via nele um exemplo. Então eu segui os passos dele. Tanto que eu falei com meu pai uma vez, quando eu era bem criança, não sei de onde eu tirei essa frase, peguei de alguma coisa assim, eu até falei para ele assim, pai, pise firme, que eu estou seguindo os seus passos. Eu não sei se isso impactou ele ou não, mas de fato eu segui os passos dele e me encaminhei para o rumo da bebida, que foi uma tragédia, querendo ou não. Então meu pai, querendo ou não, ele me legou isso, uma vida fútil nesse lado. Pedro está falando a mesma coisa. Né? Vocês foram resgatados da sua vida fútil, do fútil procedimento que os vossos pais nos legaram. E hoje a gente vai aprender que Abraão, ele nos deu um caminho a seguir, que a gente deve seguir as pisaduras de Abraão. Como Abraão andou, como Abraão fez, a gente deve seguir o exemplo dele. É isso que a gente vai falar hoje. E a verdade central para vocês memorizarem o que a gente vai aprender hoje. Aqueles que almejam alcançar, ou melhor, né, ser alcançados pelas promessas, devem seguir nas pisaduras de Abraão. Então essa é a verdade central que a gente vai tirar do texto que a gente vai estudar essa noite. Aqueles que querem alcançar, mas eu coloquei ali, ou melhor, ser alcançado pela bem-aventurança, né, pelas promessas que nos foi reservada, que nos foi prometida, essas pessoas devem seguir os passos de Abraão, o exemplo de Abraão, certo? O intuito de Paulo, né, no texto que está diante de nós, é mostrar que aqueles que creem, a semelhança de Abraão, é que são herdeiros, mesmo aqueles que são incircuncisos. Os incircuncisos vocês já sabem quem são, que são os gentios. Né? No mundo antigo era dividido, nos judeus, né, era dividido entre o povo judeu, o povo israelita, e os gentios, que são a gentalha, ele falou, né, a gentalha, os povos não circuncidados. E ele fala também nesse texto aqui, o único meio de alcançar a promessa é mediante a fé, visto que se dependesse do cumprimento perfeito da lei, nós, por causa de nossa natureza corrompida, nós anularíamos essa herança que nos foi prometida. Né? A gente não ia alcançar essas promessas, essa bem-aventurança. Tá certo? E eu dividi aqui o texto, gente, em 3 pontos. Né? A gente vai falar dessas 3 coisas. A incondicionalidade da justificação, que vai do verso 9 a 11, parte A. Ponto 2, a inclusão de uma nova família, do verso 11b até o 12. E o terceiro ponto, promessas de uma herança, vai do verso 13 ao verso 15.
Primeiro a gente vai falar aí da incondicionalidade da salvação, da fé, ou da justificação. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia o verso 9. Está na tela também, se quiser. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Qual bem-aventurança Paulo se refere aqui, está falando? Vocês lembram dos 2 versos anteriores? O que Davi falou? Vamos ler? O verso 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha só então essa bem-aventurança, ela vem sobre quem? De qual bem-aventurança que ele está falando? As iniquidades serem que? Perdoadas. Os pecados serem cobertos. Né? Deus vem e não nos imputa o pecado, como disse Davi. Para a gente alcançar essa bem-aventurança, né, que Paulo está falando aqui, é disso que ele está se referindo, essa bem-aventurança. Essa bem-aventurança vem o quê? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? E nós vimos, no estudo anterior, que Davi ele cometeu uma bateria de coisas ruins, foi? Adulterou com Batseba, assassinou o marido dela, Urias, né, escondeu o seu pecado. Só que nós vemos ali que Davi creu, Davi depositou sua confiança em Deus, foi, gente? Deus não que perdoou as suas iniquidades, o seu pecado, né, foi coberto pela justiça, e Deus não atribuiu a ele os pecados dele. E a gente até falou que esses pecados foram pagos, e Deus tinha em vista lá na frente, a gente já estudou isso também, para serem unidos em Cristo. Então, essa bem-aventurança refere-se o que? A iniquidade perdoada, os pecados cobertos e o pecado não imputado. E essa bem-aventurança é exclusivamente do que? Dos judeus, dos circuncisos? Ou também dos incircuncisos? Também. Quem são os incircuncisos? Os gentios, somos nós. Não tem nenhum judeu, não tem? Então, essa bênção, essa bem-aventurança não está fechada, exclusiva de um povo só. Está aberta a todos. E Paulo vai mostrar nas Escrituras, querendo ou não, como ela está disponível. E ele vai dar o exemplo de Abraão, né? Aqui, ó, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Paulo está dizendo, veja o exemplo de Abraão. Lembra que eu falei para você que Paulo ia evocar na mente dos judeus o personagem Abraão? Falou, ó, olhem para Abraão. Lá no Antigo Testamento, nas nossas Escrituras, está mostrado como Deus justifica o seu povo. Não é mediante as suas obras, mas é mediante a fé, como o nosso pai Abraão fez. No verso 10 diz aí, como pois foi-lhe atribuída? Lembra essa palavra de novo? Uma palavra imputada e atribuída é praticamente a mesma coisa. Como aquela justiça que justificou Abraão foi atribuída a ele, foi acreditada na conta dele? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E Paulo responde, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, olha só, para os judeus, gente, a circuncisão era uma característica para eles que o justificava diante de Deus. Por eu ser circuncidado, né, eu sou salvo. E a gente já falou sobre isso, que os judeus lá no final do capítulo 2, não sei se vocês lembram, que eles colocavam a sua segurança em duas coisas, na lei e na circuncisão. Porque a circuncisão, como o caso aqui, ela representava a aliança do povo israelita com Deus. Então Deus tem uma aliança conosco. Então, por eu ser circuncidado, eu sou automaticamente salvo. Só que Paulo está mostrando aqui que o Abraão, nosso pai, o pai na fé, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele foi justificado antes de ser circuncidado, de receber o sinal da circuncisão. Por isso que ele fala, ó, como foi-lhe atribuída aquela justiça que a gente falou anteriormente? Estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? E ele fala, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Abraão ele havia recebido a justiça muito antes do sinal da circuncisão. Eu até coloquei aqui, ó, na cronologia bíblica, eu coloquei ali, ó, ele foi justificado quando? Lá em Gênesis 15:6. A gente vê que
A justiça foi atribuída, imputada a Abraão, porque ele criou. Aí teve o nascimento de Ismael, quando Abraão tinha 86 anos. Né? Que a gente vê em Gênesis 16. E tinha 99 anos quando foi circuncidado. Então aí tem um gap de 14 anos aí, ó. 14 anos antes, Abraão já tinha sido justificado por meio da fé. Então Abraão não foi justificado mediante o sinal da circuncisão. E olha, lembra bem, o sinal da circuncisão é o sinal da aliança. Que aquela pessoa creu em Deus, confiou em Deus. Deus o declarou justo antes mesmo de Ismael ter sido concebido. No mínimo 14 anos antes que ele fosse circuncidado. A circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Ela não é a justificação em si, apenas aponta para algo que já ocorreu antes. E nós vemos aqui a incondicionalidade da justificação. Ela não vem, ela vem a nós sem o quê? Requisitos. O que é uma coisa incondicional? Porque não tem condição, não recebe nada. Isso. Falar, irmã, a irmã ia falar. Isso, uma coisa que Não tem um pré-requisito. Não tem um requisito da outra parte. Deus sem intenção. Isso. Deus, não, eu não vou. Já que você, a gente vê, já que você não consegue cumprir, já que você não consegue realizar aquilo que eu desejo, então é incondicionalmente. Não tem requisito da minha parte para você receber isso. Isso que é um presente aí. A justificação é de maneira incondicional. Até aqui. Por que a justificação é oferecida incondicionalmente? A gente viu, a gente estudou Romanos 3, né? Do verso 10 ao verso 12. Que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis. Não há carro que faça bem, não há um sequer. Então, puxa, já olha aí. Então, a gente tem falado constantemente que nós não temos como nos recomendar a Deus pelos nossos feitos. Pelo que a gente faz. Não tem como, né? Tito 3,13 também fala, 2 Coríntios 4, do verso 3 a 4, se vocês quiserem anotar, para pesquisarem depois, eu não vou abrir não, porque senão a gente toma muito tempo. E verso 11, a parte A. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Então Abraão foi justificado muito antes de receber o sinal que representava a sua aliança com Deus. E vem uma pergunta para nós. Quando é que a gente foi justificado? Em Deus. Quando você creu. Não foi quando você foi batizada, gente? Não. Que praticamente hoje, muitos teólogos falam que o batismo representa a circuncisão antiga. Né? A gente foi justificado antes ou depois do batismo? Para alguns a gente fala que não, que o batismo ele tem a regeneração batismal, como o pessoal fala. No meu entendimento, o batismo só é uma confissão no que eu creio. Isso, excelente. É uma confissão pública daquilo que já veio lá atrás. Ó, eu estou me consagrando a Deus, agora eu pertenço a Deus. De uma maneira que eu estou mostrando aqui, estou representando, que a gente estudou, né, irmã? Que ali está tendo ali uma ensinação do drama da salvação. Que você está sendo lavado, né? Você morre com Cristo, você ressuscita. Por causa da água ali está limpando os seus pecados. Mas aquilo ali só é uma representação do que já ocorreu na sua vida. Né? Que nem a circuncisão era a mesma coisa. Era um sinal da aliança do povo com Deus. Só que esse sinal já representava algo que já tinha ocorrido lá atrás, no caso de Abraão. Ele foi justificado antes. Ele não foi justificado no ato que ele foi circuncidado. E a mesma coisa que o Paulo está querendo trazer para a mente dos seus leitores. A circuncisão só representa algo que já ocorreu. E nossa aliança com Deus começou lá atrás, no momento que a gente creu, no momento que a gente depositou fé no nosso Senhor Jesus, nós fomos justificados. Né? Aí a gente entra aqui no segundo ponto, gente. A inclusão em uma nova família. Né? Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Aí ele fala aqui, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputado justiça. E o verso 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Até coloquei uma fotinha aqui. Abraão, ele deixou um caminho, deixou o exemplo. Nós temos que andar nessas pisadas, as pisaduras de Abraão.
seguir os passos que ele teve. Porque ele não foi justificado por causa de um sinal externo. Ele foi justificado bem antes, quando ele depositou essa fé. Nós temos que ter a mesma fé de Abraão, nós temos que crer em Deus. Deus, ele se apresentou a nós como ele se apresentou a Abraão, gente. Deus tirou esse coração de pedra nosso, deu um coração de carne, abriu nossos olhos. Nós estamos falando, né? Deus nos tirou da sepultura, e nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quando Deus se apresentou a nós pelo Evangelho, nós cremos, nós depositamos fé no Senhor. E quando isso ocorreu, você foi justificado. Seus pecados foram expiados. Lembra disso que a gente estava falando sobre Cristo? Isso aconteceu no ato de depositar fé. Ali foi atribuído na sua conta justiça, foi retirada a conta negativa, né? Dado, né, ali créditos, e os créditos do nosso Senhor. Então todos aqueles que seguem os passos de Abraão, eles se tornam o quê? Filhos. Nós temos por pai espiritual Abraão. E nós vamos receber as promessas, as bênçãos, a bem-aventurança que foi falado para Abraão. O que Deus falou para Abraão? Ele ia ser o quê? Pai de uma multidão, de uma grande nação. E em Abraão, todos os povos, todas as famílias da terra iriam ser o quê? Abençoadas. Então, para a gente alcançar ou ser alcançado por essa bem-aventurança, nós temos que andar nas pisaduras do nosso pai Abraão. E o exemplo que ele nos deixou foi esse. Ele creu em Deus. E por isso a justiça foi imputada, acreditada na sua conta. Que nem a gente vê aqui em João 1, que a gente leu, 11:13, né, na abertura. Veio para o que era um seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, né, do verso 11 a 13. E olha o que diz Gálatas. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O verso 29 agora. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só. Então, todos aqueles que creem, que seguem, né, nas pisaduras do pai Abraão, deixaram para trás a sua vida fútil, que é o que a gente leu lá em Pedro, 1 Pedro, né? Deixaram para trás a vida fútil que os seus pais outrora vos legaram, para agora, mediante a fé, pertencerem à família bendita de Deus. Olha que maravilha, gente. A gente é colocado, introduzido em uma nova família, uma família abençoada. A gente deixa a nossa velha vida, a vida fútil que nossos pais nos legaram. E vocês acham que não nasceram no berço evangélico, né? Eu sempre perguntei isso para vocês, né? A irmã nasceu, não nasceu? Querendo ou não, a irmã teve os princípios do reino ali. Mas de fato, quando a gente nasce numa família que não é cristã, nós legamos, nós recebemos por herança uma vida fútil. Por que é fútil? Ela é inútil, ela não vale de nada, porque vai chegar no fim, não vai ter nada. Porque foi uma vida vivida para si, não vivida para aquele na qual a gente deveria viver. Porque Ele é merecedor da nossa vida, nosso ser inteiro, porque Ele nos criou, e outra, Ele nos criou para si. Porque dele, para Ele, são o quê? Todas as coisas. E quando a gente não vive para Ele? Isso, quer mais, quer ver mais, quer passar qualquer outra coisa, fazer pela glória de Deus. Olha só. Então, a gente é tirado dessa vida útil e nós fomos adotados ou introduzidos nessa nova família. Nessa família de bênçãos. Que é a maior bênção que uma pessoa pode querer ter. Né? Estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, estar dentre os filhos de Deus. Estar em comunhão. Olha só. Então nós somos introduzidos nessa nova família. Mediante o quê? Mediante a fé. E nós vemos aqui do verso 13 a 15, promessas de uma herança. A gente não é só introduzido, gente, numa nova família, mas nós recebemos promessas. Verso 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência houve a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Paulo aqui ele continua seu argumento, né?
agora usando outro meio que os judeus pensavam que conseguiriam adquirir justiça, ou seja, o artifício que da lei. E lembra, os judeus achavam que poderiam adquirir justiça mediante o cumprimento da lei. Vocês lembram disso, não é? E ele diz aqui, Paulo diz, não foi por meio da lei que herdamos a promessa, mas pelo que? Pela justiça da fé. Paulo está batendo nessa tecla de novo para mostrar para os judeus ali, os irmãos ali judeus da igreja de Roma, que não foi pela circuncisão e outro, não foi pela lei. O nosso pai Abraão recebeu a justiça da fé, foi atribuída na conta dele a fé. Eu até vi aqui em 1 Pedro capítulo 1, do verso 3 a 5, olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só, Deus nos deu uma promessa. Porque a gente se tornou filhos, né? Fomos adotados, não fomos? Deus nos fez promessas e nós vamos receber uma herança. Um filho, quando o pai morre, não é? Recebe uma herança. Né? Tudo aquilo que é do pai se torna do filho. Bom, pai rico recebe dinheiro. Se for um pai que tem dívida, recebe as dívidas, né? Fácil não. Mas olha só, a gente é introduzido nessa família que nos prometeu, que Deus nos fez, Deus nos prometeu uma grande herança. E essa herança, segundo Pedro aqui, eu acho maravilhoso, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Vocês sabem o que é imarcessível? É uma coisa que não murcha, que não se deteriora. Né? Os céus, essa herança dos céus, vamos dizer assim, ela é imaculada. Não existe mal lá, não existe pecado lá. Ela é o quê? Imarcessível, ela não murcha, ela não se deteriora. Tudo que está ao nosso redor aqui se deteriora, até o nosso corpo se deteriora. Quando fala de não se deteriorar, é que não haverá fim, não vai acabar. É eterno. Essa é uma promessa que nós temos, essa é a herança que nós iremos receber por ter crido, por ter depositado fé no nosso Senhor Jesus. É isso que Ele nos prometeu. Isso é maravilhoso. A gente vai chegar lá, que nem eu estava falando de Lutero para vocês no começo, né? Seu pecado é real, você tem um Salvador real. Né? E Deus nos deu prova para saber que Ele vive, e outra, que a gente vai receber essa herança. Porque nós temos as premissas do Espírito. A gente olha na nossa vida, né, as premissas, e a gente sabe que o nosso Redentor vive, que Ele há de voltar e Ele há de nos levar para o reino dele. Né? Que é o quê? Imaculado, imarcessível, né? Não murcha, não se deteriora. E muita gente olha essas promessas tão superficiais, né, no sentido de ser bens materiais, assim, de ser dinheiro, tá com problema de saúde, Deus prometeu, vai me curar e tal. Porque a gente quer saciar, né, o nosso corpo aqui, as maravilhas daqui. Só que a gente só vai se saciar com aquilo que é eterno. Gosto muito de Jonas Madureira, que falou, busque não aquilo que é terreno. Você quer se saciar com as coisas terrenas? Não, busque aquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno não tem fim, não se acaba, aquilo te sacia. E quando se entende essas promessas verdadeiras no sentido literal, sim, é muito mais fácil para passar pelas provas terrenas. Sim, e como? É maravilhoso que Paulo falou, que as tribulações ou as aflições do tempo terreno não são para se comparar com aquilo que foi prometido para nós, né? Então, eu gosto muito daquele versículo em Coríntios, né? Mesmo que o nosso homem exterior ele padeça, né? Ele se corrompa, o nosso interior ele se renova dia a dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação traz para nós um peso de glória muito excelente, porque nós não se atentamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas a gente se atenta para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Então é fantástico, você fala assim,
Tem uma frase de Jonathan Eder, ele fala assim: Senhor, grava meus olhos na eternidade, para que eu viva na terra pensando no céu. Então é fantástico. Eu sempre também, quando eu lembro desse versículo, eu lembro de um pai da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Vocês já ouviram a história de Policarpo de Esmirna? Policarpo de Esmirna, ele foi capturado, né? Ele era um dos pastores, dos pais ali, né? da Ásia ali. Foi capturado e tal, foi levado diante do magistrado. E ele já estava bem velhinho, estava com 86 anos. Foi ele que foi discípulo de João? João, isso mesmo, discípulo de João. Aí o cara querendo assim: ô senhor Policarpo, tenha dó da sua idade. O que há de mal, né, em se ajoelhar na estátua de César e dizer que César tem que queimar um pouquinho de incenso, dizer que César é Senhor? Que mal há? Ele viu assim: ó, se acha que você pode me dissuadir fingindo não saber quem eu sou, eu vou dizer para você: eu sou cristão. E para mim é impossível uma conversão para pior. Aí ele viu que não estava dando jeito de convencer o velhinho e falou: ó, seu Policarpo, eu tenho feras. Ele falou: pode trazer. Eu mesmo. Ele falou: eu tenho fogo. Aí ele falou assim: ó, o fogo com que você vai me queimar logo vai se apagar, mas o fogo que vai queimar os inimigos de Cristo jamais se apagará. Aquele homem, ele estava vendo: ó, essas coisas aqui são passageiras, são terrenas. Esse fogo que você tem aí vai me queimar o quê? Por 1 hora, 2, mas ele vai se apagar. Mas o fogo que vai queimar os inimigos de Cristo jamais vai se apagar. Aí não teve jeito, viu que não deu jeito e acabou martirizando, matando o Policarpo. Mas olha só, essas frases desse pai da igreja é fantástico, porque ele não queria ficar aqui nessa terra. Isso aqui é passageiro, meus olhos estão na eternidade, né? Se eu partir, eu estou com Cristo, é que nem Paulo, né? Se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é ganho, é lucro. Porque meus olhos estão na promessa, naquilo que o Senhor nos prometeu. Ele é vivo e Ele é fiel. Isso que é maravilhoso, né? E a gente vai chegar ainda a falar sobre ressurreição. O Senhor nos prometeu que nós ressuscitaremos um dia. Aquele sepulcro, ou aqui no Japão, né, as cinzas, né, a gente vai morrer aqui ser cremado. Isso aqui não é o fim da nossa existência. Deus há de nos o quê? De nos restaurar novamente. Esse corpo, ele vai ser revestido da incorruptibilidade. Essa é uma promessa que Ele nos deu. Nós sabemos que nosso Deus é fiel, gente. Eu lembrando numa história do livrinho da irmã Aline, que ela me emprestou, aí é Promessas da Bíblia. Poxa, fantástico aquele livrinho lá. E tem uma senhorinha que era um grande exemplo na vila. Deixa eu ver se eu consigo lembrar da história. Aí as pessoas iam lá para ser consoladas por ela, porque ela já tinha passado por inúmeras aflições, sabe? Aí o rapaz, assim, acho que era um pastor que foi visitar ela, e perguntando e tal: mas se tudo aquilo que você creu for mentira? Ela olhou assim: se for mentira, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que meu Deus me passou, eu não vou perder muita coisa, né? Eu vou perder uma vida aí de o quê? 60, 70 anos. Só que Deus, Ele perde uma coisa muito maior, que a sua glória, o seu ser, porque Ele me prometeu uma coisa que Ele não há de cumprir. Então Deus, a glória dele está em jogo. Então você olha assim: lembra disso, gente, nosso Deus é fiel, Ele nos prometeu coisas que Ele há de cumprir, Ele há de nos ressuscitar, Ele há de nos levar para o teu reino eterno, onde não haverá o quê? Nem mancha, nem mácula, e não vai se deteriorar, nunca vai deteriorar. Essa é uma glória que nós podemos, né, se ajoelhar. Eu lembro de doxologia. Doxologia é louvor, é glória. Paulo, a gente vai passar por esses versículos ainda. Paulo, ele começa a falar tanto da obra da salvação, que tem uma hora que ele não se aguenta e explode em louvor, né? É isso que a gente deve acontecer conosco. Toda vez que a gente começa a aprender mais e mais, ler a Bíblia e ver as promessas de Deus, ver os feitos do Senhor, a gente tem que romper em louvor.
Não é preciso eu chegar para ele, irmão, dá glória a Deus, faça isso. Não, é uma coisa espontânea, porque você tem entendido a obra da salvação. Quem o seu Deus é, o que Ele faz. E quando você é preenchido por isso, você glorifica. E aí é uma coisa espontânea. Eu não preciso ficar falando, glória a Deus, isso e aquilo. Não precisa disso. Vamos continuar aqui, gente. Olha, eu já me perdi já. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Por que, gente, é anulada a fé? E cancela-se a promessa se for pela lei? Esse é o problema. Já coloquei, ó. Anula a fé porque se ela deixaria de ser necessária, pois o canal mediante o qual se receberia seria outro, ou seja, a lei. Só que a lei tem um problemão. Que a lei é santa, justa e boa, lembre disso. Só que ela lida com um material muito ruim, Chau. Que material que é que a lei usa? Que ela lida com um material ruim? Que material é? Você lembra dessa pregação, desse estudo que a gente fez? A lei lida. A lei lida com um material muito ruim. Somos nós. Ela é santa, justa e boa, ela permanece para todo sempre. E a gente vai chegar lá, Romanos 7. Né? A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Por todo o tempo. Desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte, você está na obrigação de cumprir a lei de Deus. Se você não cumprir, e aí? O padrão para você chegar no céu é perfeição. Se quebrarmos, qual é o problema? O que suscita a lei? A lei suscita ira. Olha só o versículo 15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esse é o problema. Se a justificação é mediante a lei, nós temos um problemão aqui. Porque a lei suscita ira. Porque como ela lida com esse material ruim, né? A lei, eu vou quebrar essa lei e eu vou suscitar ira. Isso está desde aquelas pessoas, gente, que nunca tiveram contato com a lei de Moisés. Vocês lembram quando a gente chegou lá? A gente falou, eu acho que foi no finalzinho do capítulo 2. Né? Que a lei não socorre os que dormem. Eu até falei, usei a questão de ser colocado uma nova lei. Você não sabe daquela lei, você transgride ela. Vocês lembram disso? Eu esqueci. Eu esqueci. Não vou me lembrar agora. Mas a lei não socorre aqueles que dormem. Dormiente dosso por índios, em latim. Eu lembrei agora. Que a lei não socorre, tipo assim, vamos de novo. Você alegar que você não tem conhecimento da lei. Você deu o exemplo dos dois carros, um carro aqui. Acho que foi isso também. Agora, não, você já está me confundindo. Que nem, eu peguei até acho que o exemplo da minha esposa, ela gosta de café. Imagina lá que encontraram um problema no café, fala, agora vamos ter que estabelecer uma nova lei que vai ser proibido tomar café. Ela até falou, é vantagem, né? Calúnia, estão caluniando. Mas aí tá. E vamos supor, e antes dessa lei entrar em vigor, ela entra num período de vacância. Isso, é um período de vacância, que se eu não me engano, eu não lembro, acho que são 2 meses no Brasil até ela entrar em vigor. Se você quebrar essa lei enquanto ela está em vacância, está tranquilo, né? A justiça não vai vir sobre você. Mas quando você quebra ela, quando ela está em vigor, problemas. E mesmo você alegar, mas eu não sabia dessa lei. Aí o guarda ia falar para você, dormiente dosso por índios. Né? A lei, né? Acho que é assim, a lei não socorre os que dormem. Né? Então, porque você deveria ter ciência disso. Não adianta você alegar, mas eu não tinha conhecimento disso e tal. Não, desculpa. Porque todos, que nem a gente falou, mesmo dentre as pessoas que não entraram em contato com a lei de Moisés, vocês lembram? Os índios, aquelas pessoas que não tiveram contato com a civilização, nunca conheceram Moisés, sua lei, Jesus, elas também pecam, né? Porque a lei está gravada onde? No coração. Então, esse é o problema. Então ninguém se livra. Ninguém se livra. Todos estão debaixo da lei. Nós temos um problema. E até aqueles que nunca teve contato com o Evangelho, eles têm certos princípios que condizem com os nossos princípios cristãos. Está gravado no coração. Está gravado no coração.
todos têm isso. É que se você fosse para uma pessoa que não tem contato com a civilização, né, os índios, vamos supor assim, você vai encontrar neles lá um padrão de ética, de moral, muito semelhante aos 10 mandamentos. Você não pode matar ninguém, você não pode tomar minha mulher, você não pode roubar o que é meu. Você fala, poxa, isso aqui, eu já vi isso aqui em algum lugar. Né? É o quê? Porque a Bíblia diz que a lei está gravada no coração. E esse é o mal. O ruim é que a lei lida com esse material ruim que somos nós. Então, pela lei, através da lei, nós não vamos conseguir adquirir justiça. A atribuição da justiça não vem mediante a lei. Não tem como. A lei só não mostra o quão pecador. Quão pecador nós somos. somos. E é que eu coloquei, ó, em contrapartida, aqueles que são da lei, em vez de alcançarem a promessa, suscitam ira, porque quebram a lei. Quando você quebra a lei, Deus vem sobre você porque você quebrou a ordem divina. E aqui, gente, finalzinho do verso 15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Aqui tem um problemão aqui que eu vou colocar para vocês aqui, que eu não sei se é isso que Paulo está dizendo, tá bom? A gente vai tratar disso lá no capítulo 7. Os comentários que eu acessei, nenhum deles falaram desse versículo, por que Paulo falou isso. Aí eu conjecturando, né, no entendimento que eu tenho sobre isso, que nem a gente vai chegar lá. No capítulo 7 vai falar como a gente sai debaixo da lei. Deus nos tira debaixo da lei, porque a lei nos é prejudicial, ela não nos aperfeiçoa, ela só nos mostra que somos pecadores e fala que nós somos transgressores, porque a gente não consegue cumprir. Então a gente é tirado debaixo da lei. A gente vai chegar lá quando a gente chegar no capítulo 7. Como eu falei para vocês, eu falo aqueles que têm conhecimento da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Mas aí ele começa a dar aquele exemplo, acho que eu até falei para a irmã ali, o exemplo do casamento, que a gente está casado com a lei. Né? E a lei exige que ela é perfeita, que é tudo certinho. Só que a gente, no caso ali no exemplo, nós somos a mulher e não fazemos nada direito. O marido, que é a lei, é perfeito, ele exige tudo certinho. Né? E a gente é uma mulher estabanada que não faz nada que o marido quer. O marido só fala, vocês são inúteis. Você é um inútil. Aí a gente conhece outro homem, que é tão exigente quanto o nosso atual marido. Só que ele nos entende, nos ajuda. O outro marido, você sabe quem que é? Cristo. Só que a gente não tem como se ligar a Cristo se a gente está ligado com esse atual marido, que é a lei. Só depois, porque o casamento se dissolve com a morte. Então, aí nesse exemplo que Paulo dá, quem morre não é o marido, porque a lei que ela prevalece para todo sempre. Só quem morre é a mulher, somos nós que morremos por meio do batismo, que representa isso. Na verdade, não do batismo, por isso, mas do fato de crermos, né? Isso. Por isso que eu falei para vocês, lá que nem aquela ocasião da propiciação, quando o sangue era aspergido ali no propiciatório, a lei não punia o transgressor mais, porque foi satisfeito, cumpria a lei, e a lei não alcançava aquele que pecou. Entendeu? Então, nós somos tirados debaixo da lei. Por isso que Paulo talvez seja isso, não sei, né? Eu vou deixar para vocês meditarem. Né? Mas onde não há lei, também não há transgressão. Como nós não estamos mais debaixo da lei, não temos... Cuidado com isso aqui. A gente não transgride ela mais. Dá para entender? Porque... Já foi pago em Cristo. Viu? Só que, claro, vamos colocar os pingos no i. O verdadeiro cristão que foi salvo, ele não tem prazer de viver no pecado. Lembra disso? Porque senão, pecado. Se eu não estou mais debaixo da lei, eu posso viver do jeito que eu quero. Deus não vai me punir. Por isso que eu não sei como explicar esse texto aqui para vocês. Onde não há lei, não há transgressão. Aí eu pensei no que Paulo vai tratar posteriormente no capítulo 7. E no capítulo 7 ele fala que a gente foi tirado debaixo da lei. É no 7 que fala do casamento, né? Tem muita gente que acha que é o casamento... Não, ali é só um exemplo que, ó, a lei está sobre nós como um casamento. E a gente só se livra dela quando morre. Ouvi uma pregação do Hernandes. Então, tem isso. Aí eu fiquei pensando nisso aqui. Não sei se é isso que Paulo quis dizer, né? Ele vai tratar isso posteriormente. Certo? Mas, lembrando agora, terminamos aqui, deixa eu dar umas aplicações aqui para nós.
Tentar alcançar a promessa mediante as obras é ilusão. Nós somos incapazes. O que conseguimos com o insucesso de nosso esforço, por mais sincero que seja, é somente a ira de Deus. A lei não é o canal de se recomendarmos a Deus. Devemos abandonar o intuito de sermos justificados pela lei e abraçar de corpo e alma o meio pelo qual Deus determinou, ou seja, pela fé nos méritos de seu Filho. Então, querendo ou não, esse texto nos ensina isso, que Abraão ele não foi justificado mediante as obras da lei, nem pela circuncisão. Então, nós devemos abandonar esse pensamento nosso que a gente pode se recomendar a Deus mediante aquilo que a gente faz. Não conseguimos, porque não há justiça em nós. Toda justiça vem dele, vem de Deus. Ela, lembra dessa palavrinha, ela é atribuída, ela é imputada a nós, mediante as obras de outro, não nossas, de Cristo. Então, tenha isso em mente. Falem sobre isso, preguem sobre isso. Que os méritos não são nossos. É com base a salvação é com base nas obras, não minhas, de Cristo. Lembrem disso. Justiça de Cristo. Isso, as obras de justiça de Cristo. É porque eu sempre tenho que repetir, gente, porque o ser humano quer um pouquinho de glória. Por isso que ele fala de livre-arbítrio. Não, nós temos um livre-arbítrio, nós podemos. Aquele negocinho que você colocou lá no Instagram, que joga a boia. Ah, Pega. sim, Pelágio. Pelágio dizia que o homem poderia ser. Ele é como um Adãozinho no Éden. Ele tem o poder da decisão para escolher Deus, sem Deus ajudar. E é o que a gente vê. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Se Deus não vir até nós. Alcança a boia aí, filhão, não vai. O Pelágio, tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Mas é. Bichinho da sua caveira. Da sua caveira, né? Ele tem chance, ele consegue. 2, gente. Abraão, pai da fé, nos deixou um exemplo. Devemos seguir seus passos, se quisermos que venham sobre nós a bem-aventurança concedida por Deus. Nós devemos seguir os passos de Abraão. Qual foi o exemplo de Abraão? Ele creu em Deus. Isso foi imputado para a justiça. Então nós devemos seguir os passos dele. Tomem ele como um exemplo. Ele creu no Senhor. Quando Deus se revelou a ele, quando Deus se mostrou a ele, ele creu, gente. Aconteceu a mesma coisa conosco. Quando o Evangelho foi pregado a vocês, vocês creram. Vocês foram despertados. Vocês receberam vida. E aquilo brilhou em seus olhos e vocês correram para Cristo. É o que a gente cantou aqui hoje. Como cego andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Olha, nós andamos longe, só que Deus veio até nós. Deus que foi apontado para nós a espada da lei. Apressado corri e em Jesus me escondi. Por quê? Por quê? Porque eu vi, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Então nele, corre para ele, que ele te cobre com o manto da sua justiça. Então siga aí os passos do nosso pai Abraão. Terceiro, nossos pais nos legaram uma vida fútil, que não dá a honra devida a Deus. Porém, entretanto, quando o Evangelho é apresentado a nós, a fé toma lugar em nossos membros. Nós cremos e se tornamos filhos. E se tornamos filhos, temos parte na herança a nós prometida, por aquele que é fiel. Olha só. Então, quando a gente crê, nós se tornamos filhos. E nós ansiamos ter comunhão com o nosso Senhor, estar perto do nosso Senhor e receber essa herança. Quem está com Ele por toda a eternidade. Creiam, né? Busquem, continuem, né, se esforçando nessa caminhada. Não é fácil seguir os passos de Abraão, né? Ainda mais no tempo que nós vivemos. As pessoas não querem a fé. Elas querem se saciar com as coisas terrenas, não é? Eu abro o Instagram, o Facebook, e a gente vê o povo ansiando por esse mundo, ansiando por aquilo que é terreno. E olha só, essas coisas não saciam a alma. Por isso que você fica lá horas e horas daquele negócio ali, não te sacia, você sempre quer mais, nunca te satisfaz. A única coisa que pode satisfazer a nossa alma é Deus, é Deus. Então corramos para Ele, vamos para aquele que é eterno. Amém? Oremos.